Quando eu levantei pela manhã, o primeiro pensamento que me veio é o seguinte: poderia estar morta em delitos e pecados, mas Deus, na sua infinita misericórdia, graça, grandeza, me deu vida juntamente com Cristo em Deus. Por isso, para esse Jesus, para esse Deus, para o Espírito Santo, por essa trindade abençoada, vamos aplaudi-lo nesta manhã. Glória ao Senhor. Às vezes a gente esquece de agradecer ao Senhor por tão grande bondade na nossa vida, né? Apresentamos de manhã e digo: o que eu vou falar para o Senhor hoje? Diante da grandeza, da bondade, da misericórdia, da fidelidade, da santidade dEle, de tudo que Ele tem feito na nossa vida. Dá a impressão que a vida é perfeita, que não existe problema, que não existe erro, né? Que está tudo às mil maravilhas. Não, às vezes pelo contrário, temos muitas lutas e muitas dificuldades. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã, sobre nossa família. Família, seus primeiros discípulos. Quando nós falamos em família, nós pensamos assim: eu não posso falar porque, o que eu vou falar? Minha família está lutando tanto, tratando tanto problema, e tem mesmo, eu também tenho muito. Parece que quanto mais a gente fala de família, mais problema tem. Mas sempre tenho dito para os meus filhos o seguinte: não importa como erram, importa como acertam, como voltam, o quebrantamento e aquilo que Deus vai fazer novamente. Porque a gente também, como pai e mãe, erra, é ou não é? Né? Como nós erramos. Mas a verdade é o seguinte: é como nós estamos acertando. Eu estava lendo esses dias sobre o Salmo 144, 12, e eu queria que vocês anotassem aí vou ler, e deixa a Bíblia aberta no Salmo 144, mas aqui o salmista está dizendo o seguinte, vamos lá para a palavra, aberta, acharam aí? Salmo 144, diz assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares lavradas, como colunas de palácio. Outra tradução diz, acho que é na King James, que diz o seguinte: que nossos filhos sejam na sua mocidade, eles floresçam, e nossas filhas sejam graciosas, como colunas graciosas, esculpidas para enfeitar um palácio. Eu fiquei pensando aqui nesse versículo, aqui a situação em que Davi estava, guerreiro, homem de Deus, rei de Israel, homem ocupadíssimo, e eu fiquei pensando aqui na nossa situação hoje pela manhã. Eu estou falando aqui com vocês a um grupo de pastores e líderes. A responsabilidade é grande, viu, gente? Eu estava dizendo que ainda a perna treme um pouquinho quando a gente pensa de acordo com o auditório. Falar para a mulher é uma coisa, e falar aqui para vocês é outra, né? Mas aprove ao Senhor, então eu estou aqui e eu sei que quem Ele chama, Ele capacita, amém? Mas é o seguinte, o que nós vamos tratar aqui hoje não é nada de novo. Nós vamos falar sobre família, e família está no coração de Deus. Ele ama a família, tanto é que tudo é comparado ao casamento, a nossa vida, a vida de Cristo com a igreja. Outra coisa, começa o livro de Gênesis com um casamento e termina em Apocalipse com um casamento. Aqui com Adão e Eva, e aqui entre Cristo e a igreja. Então o Senhor ama a sociedade conjugal, o Senhor ama a família, e Ele deixou para a gente um manual, que é a Bíblia. Deixou a Bíblia. Por isso que muitas vezes, quando não sou contra procurar outras fontes, vejam bem, a gente tem que ter equilíbrio, mas estou dizendo, quando nós procuramos outras fontes e achamos que aquela é a verdade para aplicar na nossa vida conjugal e na vida com os nossos filhos, nós erramos. Que nós temos que buscar é no Pai, é no seu livro, é no seu manual, está aqui tudo.
Quando às vezes as mulheres vêm falar para mim, pastora, como é que eu faço agora? Onde que eu vou buscar? Porque eu estou com dificuldade. Eu digo, minha filha, abra a palavra, livro de Provérbios, está tudo ali. E a Bíblia está todo o tempo mostrando para a gente a educação dos filhos, mostrar os princípios, os valores, a vida conjugal, o tempo todinho. Nós é que nos perdemos. Eu costumo dizer que a mulher está perdida. Vocês concordam comigo? Amém? Não, eu quero ouvir de todos. Um amém. Amém. Estamos. Infelizmente, eu sempre converso com o meu GD, que a gente encontra de quarta-feira, e eu digo, que tristeza. Como a mulher se perdeu e foi enganada mais uma vez por Satanás. Mais uma vez, foi enganada lá no Éden e está sendo enganada de novo. Procurando, lutando, sai com bandeira na rua, porque eu preciso dos meus direitos. Eu não preciso buscar, porque só vai buscar quem não sabe quem é, para onde vai e quem tem os seus direitos. Eu sei como são os meus direitos, o lugar que Deus me colocou, a minha função dentro do meu lar. As mãos que embalam um berço é a mão que vai construir um país. A nossa responsabilidade é muito grande por isso. Cada dia que passa, aumenta a nossa responsabilidade. Nós achamos assim, pequenininho é um tipo de cuidado que a gente tem, vai crescendo é outro. E depois de casado, agora não tem mais nada a ver com isso, porque cada um que leva a sua vida. Não, é uma família. E família é diferente, os nossos conceitos são diferentes daqueles do mundo. E eu estava vendo que quando Deus formou lá atrás, só para aqui de introdução, lá no Éden, Ele colocou muito bem, o homem ali tomando conta agora do jardim, Ele deu tudo, proveu ali as coisas e disse, aqui de tudo você pode provar, só tem uma coisa, essa árvore aqui não, já colocou ali a lei da obediência, os limites que o ser humano deveria de ter. E para a mulher, deu uma posição excelente, excelente. Ele disse, agora você vai ser ajudadora, não competidora. Ajudadora. E essa palavra no original, ezer, e eu estava vendo essa palavrinha aqui, que é essa palavra usada como ajudadora. É a mesma que é usada lá no Salmo 46, quando, vocês querem ver que interessante? Quando diz o seguinte, quando Deus diz assim, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. A função da mulher aqui é estar junto, quer dizer o seguinte, é a companheira que vai poder ajudá-lo a tirá-lo de uma situação que ele não pode sair sozinho. Você entendeu a sua posição qual é? Quer posição mais privilegiada do que essa? Que você vai estar junto, que você é companheira, e o sentido original também quer dizer o seguinte, é com aquela que eu vou dividir o meu pão. Companheirismo, amizade, cumplicidade, esta é a função que Deus nos deu. Por isso que eu disse para vocês, eu não procuro não, eu já tenho. E olha, não é fácil essa situação, hein? Esse lugar, essa função, de estar junto, de ajudar, de colaborar. De atrapalhar não, né? De atrapalhar, tem tanta gente que atrapalha, mas a gente se colocar num lugar e dizer, Senhor, eu preciso da tua sabedoria para conduzir o meu lar, a minha casa, por quê? Porque é a mulher que firma os princípios e os valores na vida do filho. Olha aqui, ó, o marido é a cobertura, a mulher é a coluna, e os filhos aqui embaixo estão sendo abençoados e guardados por essa direção. Vocês estão entendendo? Deus fez tudo perfeito, na ordem de Deus, Ele faz tudo com ordem e com decência. A gente aqui bagunça tudo, a gente sai do lugar, não quer cumprir o que Deus falou, não, eu não estou contente com isso, a minha posição hoje é outra. Não, quero dizer para vocês, que a nossa posição continua a mesma, por isso que a nossa sociedade está como está, triste, muito triste, vermos o que nós estamos vendo nesses dias. Então, querido, não é nada de novo, o que nós precisamos olhar é com uma nova ótica, de olhar e ver os princípios de Deus, e como é que nós vamos aplicá-los agora, na nossa vida diária.
Como é que isso pode ser vivido? Porque veja bem, se o Senhor colocou aqui na sua palavra, é porque pode ser vivido. Tem condição, porque os mandamentos dele não são pesados. Então, veja o seguinte, como pastores e líderes, e eu me incluo nisso, nós não admitimos determinadas situações que estejam acontecendo na nossa casa, no nosso lar. É verdade ou não é? A gente começa a fazer ouvido de mercador, olho não estou vendo, não é assim? E a coisa muitas vezes vai acumulando. Porque nós falamos, como que isso vai acontecer comigo? Eu sou pastor, eu estou pregando na igreja, eu também estou trabalhando lá com um grupo, e agora isso aqui está acontecendo dentro da nossa casa? Pois é, mas Deus muitas vezes permite para nos ensinar. E Deus usa a nossa casa, os nossos filhos, para trabalhar na nossa vida. Eu sei o quanto eu fui trabalhado na minha vida, através da vida dos meus filhos. E errava e voltava, e eu também errava com eles, né? E às vezes eles diziam, mãe, eu errei, tudo. Eu pensava assim, poxa vida, mas eu também não pisei nem na bola, eu pisei no tomate. Não deveria de ter agido dessa maneira, deveria de ter agido com mais amor, né? Em casa sempre teve um equilíbrio, eu não preciso nem de dizer para vocês quem é, né, quem não é. Tá? Nítido e notório. Nítido e notório. O pai, puxa, passei tanto tempo fora de casa, viajei, eu disse, mas você precisa corrigi-los por isso. Isso não está correto. Mas hoje não, eu estou cansado. Não, mas precisa. E aí ele ia com uma má vontade tão grande que ele falava, fulano, que a pessoa estava vendo no rosto, que não estava fazendo aquilo de coração. Não estava. Mas quem ficava como bicho papão, vocês já sabem quem era. Não é a mãe, né? Mas sabem de uma coisa? Eu me lembro que mesmo corrigindo, mas eu sabia que aquilo era para bem deles. Eu sabia que era para algo que mudasse na vida deles e na minha vida também. Que Deus dizia, menos, Sueli. Beto, mais Beto. Deus nos dá o equilíbrio. Deus nos dá o equilíbrio. É verdade. Há uma diferença muito grande, queridos, de casa e lar. E esses dias eu olhei em Provérbios 3:33, veja que interessante. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Tem uma diferença entre casa e lar. Casa é aquilo que você fez, você construiu, você botou tijolo, você botou cimento, é casa. Mas o lar é aonde se formam os corações das pessoas, o coração dos filhos, coração de marido e mulher, é ali que se forma. Por isso que quando um está machucado ou magoado, o que acontece? Ele se afasta, fica sozinho. Quantos filhos dentro de casa estão sozinhos? Às vezes dentro das nossas próprias casas, se isolam. Por quê? Foi machucado, foi ferido. Por quê? Porque o lar é o lugar onde os corações se formam. A casa é onde criamos os problemas. O lar é onde se resolvem os problemas. A casa é o lugar onde se entra, come, dorme, vai trabalhar. O lar é o lugar onde senta para ter conexão, para olhar, para saber das necessidades dos filhos e do que eles estão precisando. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu me preocupo com vocês, muito, como preocupo comigo. Quando eu digo vocês, eu estou me incluindo também. Aqui ninguém se exclui, porque todo mundo é a mesma coisa. A gente erra, tem que estar voltando, acertando tudo. Meus filhos estão aqui me ouvindo, eles sabem disso. Mas a minha preocupação é que muitas vezes eu vejo vocês tão atarefados, tão preocupados com as células, mas a sua célula principal, muitas vezes, está gemendo e morrendo perto de você, e você não sabe dos problemas que ele está passando. Quero dizer para vocês, tudo é questão de semeadura e colheita. Lá na frente, nós vamos colher. Quando eu vejo muitos, tenho atendido pastores, tenho atendido líderes de GECEM, supervisores, que vêm e falam, pastora,
A senhora não sabe o que eu estou passando. Esses dias chegou para mim e disse, estou desesperado. Porque o filho de 15, 16 anos chegou para ele e disse o seguinte, olha aqui, eu não vou mais na igreja, eu não creio em Deus e pare de dizer que eu sou abençoado. Não sou, eu sou filho de malandro. Líder, gente que está lá dentro ouvindo, que está ajudando, ele disse, eu não sei o que fazer. Porque sabe de uma coisa? Quando nós estamos, prestem atenção, quando nós estamos atendendo as pessoas lá fora, essas pessoas chegam com seus lares destruídos. Vocês sabem como é que está a nossa sociedade. A primeira coisa que o diabo toma a iniciativa é o seguinte, de trabalhar dentro de casa e vai pegar o mais fraco, o que está mais suscetível, para justamente dizer, parem de falar, tudo mentira que você está falando, e para muitas vezes nos envergonhar. Lembre de uma coisa, Deus não permite que seus filhos fiquem desmoralizados, pelo contrário, essa situação que você está passando, Deus vai te dar autoridade, porque não são pelas ameaças, porque a Bíblia diz que ele anda rugindo como um leão ao nosso redor, e buscando a quem possa tragar. Ele busca, ele ruge para você recuar e dizer, não falo, e aí é hora que você precisa dizer, vou, porque Cristo é em mim, a vida de Cristo é em mim, me possibilita, me capacita, me dá autoridade, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando dele, e que ele é capaz sim de transformar um lar que está arrasado, arrebentado, e está à beira da separação, tudo destruído, e Deus pode fazer novo. Cada vez que vocês tiverem uma reunião de GESEM na casa de vocês, quando as pessoas forem embora, vocês orem pela sua casa. Orem, porque muitas vezes o peso que estava, vocês vão falar, essa pastora está ficando muito mística. Não é verdade. Fica ali o peso das pessoas que vêm sobrecarregadas e deixam dentro. Vocês sabem como é que vocês se sentem? Às vezes vocês conversam com uma pessoa, depois se sente vazio. O que aconteceu comigo? Estou me sentindo até enfraquecida. Quantas vezes que eu e o pastor chegamos em casa, não tem ânimo para conversar. Sentamos ali, estamos acabados os dois. Por quê? Tal é o peso, né? Não só da responsabilidade, mas o peso que as pessoas deixam para cima da gente. Agora vocês imaginem se a gente não ora e não diz, fora, aqui não. O lar do justo é abençoado. E se foi uma palavra que falou comigo essa semana, quando eu estava temerosa por algumas coisas, o Senhor me deu o texto de Isaías 32, 18, que diz assim, o meu povo habitará em morada de paz, em morada bem seguras, e em lugares quietos e de descanso. Quando aquele temor vinha no meu coração, por causa dos dias que nós estamos vivendo, das aflições, os filhos que sofrem pressão, os netos que sofrem pressão, as lutas que eles têm também, o Senhor falou, peraí Sueli, peraí, olha aqui o que eu tenho para você, a minha promessa, que o meu povo, você, habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e de descanso. Isso trouxe ao meu coração, vocês não podem imaginar o descanso, porque os dias que nós estamos vivendo, são os últimos dias, gente, precisamos acordar para isso. Às vezes o povo fala, não, nós estamos vivendo como os dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento, e daqui a pouco veio o dilúvio, destruiu tudo, por quê? Por causa do pecado que estava na nação. E nós estamos vivendo dias da mesma maneira. Homens que são, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 a 5, que diz o seguinte, homens ingratos, amantes de si mesmo, ímpios, sem amor pela família, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, e mais, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Afaste-se deles também. Sabe o que ele está dizendo? Que aqueles que estão dentro da igreja, dizendo que é e não é, e muitas vezes os nossos filhos estão convivendo com essa gente lá dentro, que é joio, porque o joio vai crescer junto com o trigo. É verdade ou não? Né? Então o que acontece? Ali dentro eles estão sendo contaminados. Quantas vezes meus filhos foram contaminados, às vezes com o pensamento do outro que trazia, mas fulano faz,
Ah, mas o fulano está fazendo, eu dizia para eles o seguinte: qual é o sobrenome do fulano? A Silva. E o seu? Bezerra. Então, Bezerra aqui dentro não faz isso. Cada um tem o seu sobrenome. Cada casa tem os seus costumes. E os nossos filhos precisam saber disso, queridos. Os limites que nós precisamos impor sobre eles. Como é que está o nosso lar? Você já parou para pensar? Eu sei que você entrou aqui preocupado com a igreja, tem que crescer. É verdade. Mas se o seu lar estiver arrebentado, não compensa. Não compensa. Deixa tudo. Vai acudir seu filho, vai acudir a sua filha, orar com ele, buscar a Deus por ele, colocar os valores para eles, como eles precisam disso. Sabe, queridos, eles estão lá fora, faculdade, escola, que estão ouvindo professores ateus, eles estão ouvindo essas ideologias malignas e demoníacas. E quanto tempo você perdeu para colocar ou para dar para eles aquilo que a Bíblia diz? Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for grande, não se desviará dele. E às vezes a gente pensa: ah, não, mas ele já está ouvindo, já vai para a escola dominical, já está lá aprendendo na escolinha, lá com os professores. Não! Essa parte da família é importante, esta conexão olho no olho. Foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, na faculdade de Columbus, nos Estados Unidos, não estou bem certa, mas era o seguinte, com os jovens que estavam viciados em drogas, e nenhum deles foi constatado que pelo menos uma vez na semana, eles faziam uma refeição junto com os seus pais, nenhuma vez, não tinha conexão. E hoje, se é uma coisa que quebra a nossa conexão, sabe o que é? É a internet, é o dito santo celular. Todo mundo sentado às vezes numa mesa, ou então sentado num sofá na sala, mas todo mundo ali e não se conecta. E é isto aqui que ficou muito impessoal. Não sente mais o calor humano, marido e mulher, os filhos e os pais. E isso tem prejudicado. E sabe de uma coisa, é muito sutil. Satanás entra na nossa casa e na nossa vida de uma maneira muito sutil. A gente precisa estar ligado 24 horas por dia para dizer: opa, isso aqui não. Isso aqui não vamos de jeito nenhum, nem fazer as concessões com isso. Veja bem, queridos, a época que nós estamos vivendo agora, os nossos filhos estão tendo mais a referência do mundo do que a referência de Deus e das suas coisas. Cada um vive como quer, faz o que quer e como quer. A família perdeu o valor, o casamento ficou banalizado. Vocês viram que o pastor falou ontem, é um cachorrinho que traz aliança, e outras coisas mais que a gente vê por aí, né? Então, a igreja, para mim essa é a pior, a igreja com um pacto medíocre, de aceitar o pecado dentro da igreja, e fazer olho de cego. Sabe por quê? Eu vou perder esse membro porque ele vai para outra igreja e ele vai ouvir lá o que ele gostaria de ouvir, e com isso nós vamos abrindo concessão. Estava falando para o pastor esses dias, como Deus tem me incomodado com isso, e às vezes eu digo: meu Deus, mas por que o Senhor mostra isso para mim? Por favor, pai, eu não queria ver isso aí, mas vendo as concessões, não pode. Ah, não, e vamos abrindo. Eu estava vendo que, como surgiu a revista Playboy, no ano 70, esta revista surgiu na cabeça de um homem, já até faleceu, não sei o nome dele, porque eu não lembro dessas coisas, mas ele veio à sua mente formar essa revista, e o quê? Endeusando o corpo da mulher. Olha só, uma concessão aonde pode chegar. E ele abriu aquilo. No início, os Estados Unidos lutou contra isso, os cristãos lutaram contra isso, diz: não, isso é uma vergonha, nós não queremos isso, precisa ser banido do nosso meio. Mas entrou, e a revista ficou. Entrou, devagarinho, nos Estados Unidos. Mas foi o quê? Tomou uma proporção o quê? Mundial. Isto levou o quê? A mulher a um endeusamento do seu corpo. Aí já não satisfazia mais só com a foto. Aí vamos partir para a internet. Agora vamos ficar viciados em pornografia.
E esta pornografia foi entrando dentro dos lares, e arrasando e exterminando tudo. Tenho conversado com mulheres, e uma coisa que tem me impressionado, diz: pastora, meu marido está viciado em pornografia. Não, não é possível. Mas pastora, há pouco tempo atrás, uma me ligou de madrugada, desesperada. Pastora, eu não aguento mais. 2 filhas moças, eles, pasmem, líderes dentro da igreja. Quer saber porque muitas vezes a igreja não caminha e não anda? Por causa do pecado dentro da igreja. Por causa do pecado. Porque você, pastor, muitas vezes não está sabendo, mas tem lá dentro as coisas que estão correndo. E ela disse: eu estou desesperada, porque agora eu estou vendo o meu marido, pastora, cada noite ele vai lá e liga, e eu peguei ele em frente à pornografia. As 2 filhas souberam, ficaram revoltadas, e disse, uma delas disse: agora eu vou embora de casa. E estava uma luta. Eu estava fora do país, me ligou de madrugada, eu pensei até que fosse alguma coisa assim de morte. Desesperada. Pastor, é agora que eu vou acabar. Não, entenda que isso é uma potestade maligna, e aquele homem não sabia a porta que ele estava abrindo na vida dos seus filhos, dando legalidade para o diabo e dizer: trabalhe na minha casa, porque primeiro ele amarra o valente, depois ele entra e rouba os valores que Deus tem colocado na sua vida e a vida dos seus filhos, que são preciosas diante de Deus. Cuidado, homem, cuidado, mulher, com o que você coloca diante dos seus olhos. O salmista dizia: eu não quero colocar coisas que desagradem a Deus, tudo aquilo que desagrada a Deus, eu não quero para a minha vida. Tenho falado isso com o Beto em casa, eu não quero. Quando eu sei que alguma coisa não vai agradar a Deus, eu não quero isso aqui, eu não quero. Não vamos botar anátema aqui dentro. Ah, mas vocês estão ficando exagerados. Não, é temor de Deus. Nós não podemos brincar, porque olha o que nós estamos influenciando, entra pela nossa vida, entra pela vida dos filhos, e depois vai passando para a igreja, para todo mundo, e aí baixa aquele peso na igreja, e fala: eu não sei, eu oro, busco a Deus, mas eu não sei o que está acontecendo, que a coisa não acontece, não se convertem, as pessoas estão perturbadas, e aí começa esse mesmo espírito dentro da igreja, e a gente fica desesperado, não sabendo para onde vai correr, porque um líder resolveu abrir as portas da sua vida para um anátema diante de Deus. E com Deus não se brinca. Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você semear, você vai colher. Tudo. Ele é amor? Oh, é amor. Ah, pastora, você está dizendo de um Deus juiz. Não. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele é amor, mas ele é justiça. Para isso ele mostra para nós a sua palavra e diz: filho ou filha, isso aqui eu não quero para a vida de vocês. Assim entrou, e hoje o mundo todo está assim. Cuidado quando você faz concessões com essa ideologia. Aqui eu posso dizer para vocês, posso dizer? Não, eu tenho que tomar cuidado hoje. Não, é sério, não quero desrespeitar ninguém. Mas veja bem, a ideologia de gênero. Cuidado, quando você concorda com isso, você abriu concessão para o diabo trabalhar na sua casa. Respeito, amo, não tenho, por favor, são seres humanos. Esses dias, quando estavam dizendo tanta barbaridade com respeito ao nosso ex-presidente, que a gente sabe que errou, que fez tanta coisa, é verdade, gente, não estou aqui desmerecendo, mas eu vou dizer para vocês o que aconteceu comigo. Eu vou confessar que eu também estava furiosa, brava, de ver a situação do povo e como deixou e se aproveitaram, que sempre existiu, é verdade, e vai continuar, a corrupção está aqui nas veias do homem. Mas sabe de uma coisa? Eu vi aquele homem de cabelo branco saindo dentro de um carro, preso, a esposa faleceu, os filhos ficaram para trás. O Senhor falou comigo: eu morri por ele. Eu morri por ele. Eu disse: me perdoe. Senhor, me perdoe. Eu falei para o meu marido lá, para ele, aparecia, ele falou: Suelino, o que aconteceu? Eu falei: eu estou triste, porque alguém precisa ir lá e falar do Senhor para este homem. Falar para ele que não compensou nada disso, a glória desse mundo.
que ele pode morrer de uma hora para outra e ele está perdido. Perdeu tudo, dignidade, a moral, tudo. Lá dentro, preso, um homem que conheceu as glórias do mundo, e agora? Oro por ele. Que Deus tenha misericórdia de mandar um irmão lá dentro, alguém, sei lá quem, mas que vá falar do amor do Senhor para ele, para o Marcola, para esses bandidos todos, do Comando Vermelho. Será que a gente não sente compaixão por essas vidas que estão necessitadas? Sabe, queridos, nós como filhos de Deus, nós não podemos ter a mente do mundo, de achar, agora vou me vingar, vou fazer isso. Não vai vingar coisa nenhuma. E vou dizer para vocês, quem vai mudar todo esse problema aqui é o Senhor. É o Senhor que vai mudar. Saiba disso. Saiba disso. Você vai poder lutar. Eu sei, eu estou falando, meu filho sabe disso, eu converso com ele, a gente às vezes troca ideias, e é verdade, ele concorda comigo do mesmo jeito. As coisas não são resolvidas em Brasília, as coisas são resolvidas diante do trono do nosso Deus. Se o meu povo dobrar os seus joelhos, orar, se humilhar, o que vai acontecer? Eu virei e sararei a terra, porque o nosso problema não é só político. O nosso problema é todo, as pestes que estão vindo. Nunca temos uma geração de crianças doentes que teve aquela microencefalia. Vocês já pensaram nisso? As pestes que têm vindo, essa febre amarela começou lá em Minas e vai descendo, já tomou conta do sul. E há uns anos atrás eu compartilhei com o Beto, quando eu estava orando pela nação brasileira, o Senhor me mostrou uma mancha escura que vinha lá do Nordeste. E que vinha tomando conta de tudo, e o Senhor falou, isso é como uma praga que vinha. Então, e as coisas começaram a acontecer. Queridos, é momento da igreja de Deus se levantar e orar pela sua família, porque muitas vezes eles estão morrendo dentro da sua própria casa, e você não está sabendo disso. E é por isso que eu vejo aqui, e quando eu olho para o Salmo 144, eu vejo a posição de Davi. Um homem, era um rei, era um guerreiro, ele estava sempre nas guerras, e aqui inclusive quando a gente começa a ler o início do Salmo, a gente não sabe se ele ia para a guerra, ou se ele tinha saído de uma guerra, mas ele estava na sua oração, ele colocou a preocupação que ele estava com os seus filhos. Ele tinha preocupação, porque mesmo ele estando no campo de batalha, ele estava preocupado com a sua família. E vocês vão me dizer assim, mas dá uma olhada para a família de Davi, um matou, outro fez isso, outro fez aquilo, para começar da própria vida, mas era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. E sabe o que? Eu pergunto para vocês, e cadê essas mulheres, aonde elas estavam, hein? Que quem se preocupou para orar pelo filho aqui, foi Davi. Foi Davi. Ele orou, porque ele estava no campo ali, ele disse, Senhor, e agora então ele dá esse versículo aqui, que nossos filhos floresçam na juventude como plantas viçosas, que nossas filhas sejam como colunas graciosas, esculpidas para enfeitar um palácio. Ele estava preocupado, ele queria que os filhos não fossem plantas mirradas, e o que eu achei interessante aqui, era o seguinte, a comparação que ele fez. E veja só, primeiro ele diz que nossos filhos na sua juventude sejam como plantas em crescimento, é uma outra tradução, bem desenvolvidas. Não era planta mirrada, caindo, qualquer coisa, mas ele queria que fosse exuberante, crescendo. Você não se preocupa quando você vê, por exemplo, um dos seus filhos que não está indo bem? Sempre tem um em casa que tem. Um às vezes está bem, o outro não está bem espiritualmente, ou tem alguns problemas, e você se preocupa, por quê? Porque você quer que aquele também floresça junto, que cresça junto, cresça, que ninguém seja diminuído. Eu estava dizendo para o Beto esses dias, aqui até, quando viu aqui o Ronaldo tocar, e me voltou o quadro, de quando ele era pequeno, que a gente viajava, ele ia no meio assim, meu e do Beto, e ele dizia, vou cantar. Pegava a violinha dele, ele tinha uns 3, 4 anos de idade, e ele cantava um cântico só, ele cantava, ele vai voltar, aquilo ia, gente, o caminho inteiro aquele, daqui a pouco ele enfesava, ele dizia, não vai voltar não, e deixava a violinha ali, mas foi ficando, o cântico foi ficando, cante filho, cante mais, porque gostava de cantar.
o outro gostava de contar história. Enfim, cada um deles gostava e participava, eles faziam um culto em casa, né? Entre eles, um pregava, o outro tirava as ofertas. Sofriam bullying na escola, né? Ronaldo foi o que mais sofreu bullying na escola. Eu falo que se fosse para estar em depressão caída, era ele. Tudo que vocês possam imaginar de apelido ele tinha. Ele dizia para mim: mãe, por favor, se eu rapar minha cabeça, vai nascer cabelo preto? Não, filho, não vai, porque Deus te fez assim. Mãe, mas eu não queria, mãe, eu não queria, de tanto que era o bullying, né? Mas estava ali, firme, e a gente ajudando a vencer, cada um deles com a sua luta, com a sua dificuldade, mas o importante é que todos estão ali com o Senhor. Ah, mas está perfeito? Erraram? Muito, como eu errei. Mas uma coisa, a semeadura ficou, e agora vem a colheita. Se vocês dizerem para mim, você se arrependeu de ter negligenciado tudo, porque foi uma renúncia. Eu não pude estudar, eu não podia estar sempre com meu marido viajando, porque era um bando assim. Eram na época 8, eu tinha que dar conta dos 8. De escola, de lição. Você se arrependeu? Não me arrependi. Por quê? Porque hoje eu estou vendo a colheita. Hoje eu estou vendo a colheita. Então, queridos, a gente precisa saber como é que a gente está fazendo. Assim era Davi. Ele estava preocupado. Ele estava preocupado. E por que ele pegou a mocidade? Porque se é a infância que é a época do ensino. Mas ele não, ele estava preocupado com a mocidade. Sabe por quê? Porque era na mocidade que ele estava vendo os defeitos que ele cometeu lá atrás. Não é assim com a gente? Quando você está ensinando pequenininho, você pega pela mão, não, filhinho, agora você vai aqui comigo. Mas quando eles estão grandes, e eles têm que tomar o caminho deles, aí que você vai ver aonde que você errou. E como a gente vê, como a gente errou. Então a preocupação dele era isso: Senhor, por favor, tem misericórdia. É agora, Senhor. Ainda que eu tenha errado, ainda que eu tenha perdido tempo, que eu tenha feito, mas o Senhor é Deus. E a nossa família está consagrada a Ti, Senhor. Eles são sementes benditas do Senhor, herança bendita do Senhor, são os filhos. Nós não podemos perdê-los. Dentro de casa, não perca seu filho. Não perca. Perca tudo, mas não perca os seus filhos. Então, queridos, o que nós desejamos que eles sejam? Como que nós sonhamos com eles? É verdade ou não? Como pai e mãe, a gente sonha, né? A gente quer ver eles numa boa faculdade, quer estudar, quer dar um carro para eles, quer fazer de tudo. Qual é o pai e a mãe que não quer fazer isso? Mas a maior preocupação que nós temos que ter com eles é a vida espiritual deles. Porque isso, se tiver derrotado, se tiver acabado, se eles não tiverem compreensão de quem é Deus na vida deles, de nada disso vai acontecer. Conversando com os irmãos da igreja há uns anos atrás, 3 filhos, inteligentíssimos. Um foi para o ITA, outro foi para não sei aonde, outro foi fazer pós-graduação, e toda vez que eu encontrava com ela, ela fazia questão de contar isso para mim. E eu dizia, e a vida espiritual? Chata, hein, Sueli? Sabe o que aconteceu? Os 3 são ateus. Os 3 são ateus. Porque aquela família se dedicou mais à preocupação com os ensinos desta terra, daqui, humanos, do que com os ensinos da palavra. Eu guardo comigo esse versículo de 3 de João, de 1:4, que diz assim: não tenho maior alegria do que esta, de saber que meus filhos estão andando na verdade. Estão andando na verdade. Para mim seria a maior tristeza de saber que um filho meu teria abandonado os caminhos do Senhor. Lutas e dificuldades eles vão ter mesmo, lógico. Mas para mim seria uma tristeza muito grande, porque eles sabem que eu os criei, não para mim, mas para a glória do Senhor. Que eles continuem. E há uma preocupação no meu coração quando eu vejo que eles não estão bem. E eles passam por lutas como eu passo, por fracassos como eu passo. Mas vejo também da maneira como eles se levantam e estão firmes com o Senhor. Queridos, nós não podemos perder a nossa família. Interessante que eu vejo aqui
que Davi comparou a plantas. E quando se fala aqui em plantas, ali então é um lugar, o nosso lar teria que ser um lugar rico em adubo, em que eles pudessem então encontrar um alimento rico, e que também ali o agricultor estivesse observando o crescimento deles, que o agricultor, no caso, somos nós pais. Sabe o que o agricultor percebe? Quando entra erva daninha, e ele sabe que o maior perigo não é o surgimento da erva daninha, mas é a convivência com ela. Muitas vezes nossos filhos estão convivendo dentro da igreja com erva daninha. Muitas vezes os nossos filhos estão namorando gente de dentro da igreja. Você fala, ai, que bênção que é. Vai saber a vida, vai saber como é que está. Às vezes há uma obra de engano por trás de tudo aquilo. Então nós, como agricultores do nosso lar, nós precisamos ter realmente essa percepção, arrancar aquilo que sufoca a planta na vida dos nossos filhos, arrancar, tirar fora. Como é que eu posso fazer isso, pastora? Eu gosto daquele texto de Deuteronômio 7:26, que diz o seguinte: não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro da sua casa. Tudo aquilo que não agrada a Deus. Aqui não é só a respeito de ídolos, não. É tudo. Tudo aquilo. Ou pode ser uma revista pornográfica, pode ser um filme, né? Pode ser internet que está prejudicando. Às vezes coisas que passam ali, vocês sabem. Às vezes a gente está no Instagram, assim, aparece lá, paquera. Esses dias eu estava na Instagram, eu levei um susto. Desceu assim, paquera, você não quer paquerar comigo? Falei, está repreendido. Está repreendido. Esse texto está em Deuteronômio 7:26, foi isso que eu falei? Tá, queridos? É verdade. Então você imagine um jovem, ou uma jovem, ou então alguém que está, assim, vulnerável no seu casamento. Um dia desse, um moço da igreja veio, casado há pouco tempo, ele veio e disse, pastora, deixa eu falar uma coisa para a senhora, eu estou triste. É, filho, por quê? Porque eu peguei a minha esposa de conversa com uma pessoa na internet. É mesmo? Mas você checou para saber se isso é verdade? Foi, pastora, quando eu falei para ela, ela disse, é uma paquera, qual é o problema? Eu não vou falar para vocês a vontade que eu tive de abençoar a irmã. Eu pensei, Jesus, que perda de tempo. Uma mulher que se dizendo cristã, na frente da internet de paquera. Paquera! Vocês vejam o perigo, e isso nós estamos trazendo para dentro da nossa casa. Um filme. Ah, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Outra coisa, um pai e uma mãe, esse pouco tempo, procurou para mim e disse, sabe, pastora, a minha filha estava querendo tanto ir no Lollapalooza, é isso mesmo o nome? Lollapalooza, né? Eu nem sei isso aí. É mesmo? É. Mas sabe o quê? Eu comprei o ingresso para ela ir. Meu Deus, tenha misericórdia. Você imagina, vocês podem pensar o que quiser aí de mim, não tenho problema nenhum. O espírito que aquela moça atraiu para a sua vida, e atraiu. Ela ficou completamente perturbada e ela está fora hoje da igreja. Os pais lutando. Mas sabe por quê? Ela quis, 16 anos, ela quis ir para esse abençoado desse encontro aí. Amaldiçoado. Para dizer outra coisa. Vocês imaginem o problema, gente, de um pai conceber, e ele foi e comprou, foi ele que comprou para a filha a entrada. E mais, para esses shows de rock, desses artistas, tudo bem, mas eu estou dizendo, o espírito que está atuando ali, o seu filho vai trazer para dentro de casa. Aí você pergunta, por que os problemas? Por que, queridos, fecha a porta. Não dê legalidade, porque você já não dando legalidade, quantas vezes o diabo vem te afrontar. Você imagine dando legalidade, um pai comprando a entrada. Que isso? Está maluco?
Onde já se viu uma coisa, mas é jovem, ela queria. E eu disse, está mandando sua filha para o inferno. Você sabia disso? Sabe, queridos, nós temos que ter temor com as coisas de Deus. Muito temor. Aqui, em 1 Coríntios 15, 33, a palavra diz assim, não vos enganeis com as conversações que corrompem os bons costumes, mas corrompe-se também pela visão. O Salmo 101, versículo 3 diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. O salmista colocou isso, eu não quero. Tudo aquilo que pode perturbar, eu não quero. E Jesus foi categórico a esse respeito, quando ele disse, se teu olho te fizer pecar, arranque-o e jogue fora, lance fora. Isso no sentido figurado, mas é evitar olhar para coisas que te levam ao pecado. Se a figura de uma mulher está te perturbando, sai fora. Se a figura de um homem está te perturbando, sai fora. Porque a minha vida, lembrar sempre o seguinte, Cristo habita em mim. Tudo em mim é santificado a Ele. E eu não posso quebrar esta aliança com Ele. Quebre com tudo. Mas quebrar nossa aliança com o Senhor não pode ser quebrada. De maneira nenhuma. Então, queridos, cuidado. Cuidado com o que você faz. Então, veja bem. E agora ele vai. E nossas filhas, como pedras angulares. Olha, veja bem que agora ele mudou aqui, para uma mina, né? Pedra. A pedra tem que ser bem trabalhada. Porque ela vem como uma pedra bruta. Nossos filhos vêm assim. Nós é que vamos trabalhando neles, para deixá-los bem trabalhados. Mas olha aqui, não é qualquer pedra. É pedra angular. Sabe o que é pedra angular? É o alicerce nas construções antigas. Elas tinham essa pedra como base, como fundamento, sustentava tudo, aguentava tudo. Então não era qualquer pedra, qualquer pedrinha, qualquer pedra. Vocês mães que têm filhos namorando, veja se essa moça vai ser uma pedra angular no lar, na vida dos filhos de vocês. Cuidado com as bonequinhas que aparecem, com as frágeis que aparecem. Pode haver um engano muito grande, que numa hora de luta e de dificuldade, ela não vai ser aquela pessoa que vai poder ajudar. Não é exer na sua vida, na vida do seu filho. Veja bem, então, aqui para concluir, Deus tem nos dado esta responsabilidade de cuidar, de tratar dos nossos filhos, para que eles se tornem plantas viçosas e pedras angulares. Perca tudo, não perca a sua família. O sucesso que você vai ter lá fora não compensa o fracasso que você vai ter aqui dentro. Não compensa. Dê tempo, dê atenção, valorize. Você não gasta dinheiro, muitas vezes, em outras coisas, ou então você junta tanto dinheiro para comprar uma casa, para comprar um carro, para fazer o melhor para a sua família. Separe um dinheirinho para viajar com a sua família. Separe, uma vez por ano. Está lá, para eles saberem que aquilo é valor, de estarem juntos, porque vai chegar a época que vocês já não vão poder mais estar. Eles crescem, levam a vida deles, e aí volta o ninho vazio. Eu estou naquela fase do ninho vazio, não tanto, não é tanto assim não, tá? Né? Graças a Deus por isso, graças a Deus. Eles vão, mas voltam. Eu hoje ainda estava pensando, falei com o Beto esses dias, a gente podia, né, ir para uma casinha assim, 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Depois pensei, não vai dar, não vai dar. Não vai dar, porque quando se juntam aqui, eles não querem saber se vai ter lugar ou não vai ter lugar. Eles vêm. E daí? Vamos pôr aonde esse povo? É um povo, gente. Somos em quase 30. É um povo. É uma nação. Então, a gente precisa pensar em tudo isso, né? E glória ao Senhor, porque o Senhor tem dado a oportunidade de vocês trabalharem na vida de vocês. Não é gostoso trabalhar com os filhos? Não é gostoso trabalhar entre marido e mulher? Nós precisamos estar bem, para eles estarem bem. Não adianta vocês dizerem para os filhos, amo sua mãe, ou então amo seu pai. E eles olham, estou vendo a confusão e a briga que vocês estão vivendo. Não adianta, né? Não é pelo que eles
veem, ouvem, mas é pelos que eles veem. Então vamos guardar isso. Os nossos filhos têm que ser plantas viçosas e pedras angulares. Marque isso no seu coração, registre isso. Deus vai dar vitória. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo hoje com seu filho, mas eu sei que muitos de vocês estão vivendo problemas e situações que não está bem. E às vezes não são nem problemas gritantes, mas você vê o seguinte, a vida espiritual dele ou dela não está bem. E a gente se preocupa com isso, porque a gente quer vê-los bem. Bem. Amém, queridos? Você se conscientizou de tudo aquilo que Deus quer de você? Eu disse para o pastor que eu iria tocar nesse assunto, porque eu sei que depois as responsabilidades pastorais que vêm sobre a igreja e tudo são grandes, mas eu não podia deixar de tocar na célula máter da sociedade. E célula máter da sociedade só pode existir se houver unidade. Não é possível formar uma célula, um lá, o outro aqui, não sabe o que está acontecendo aqui. Não, isso não é família. A célula máter da sociedade, que é a família, é juntos. Um dia, lá na glória, quando o Senhor voltar, Ele vai perguntar para você, marido e mulher, o que você fez dos filhos que eu te presenteei? Aonde eles estão? Cadê eles? O que você está fazendo para ganhá-los? Ganhe-os em amor. Sabe como que Jesus fazia o seu discipulado? Primeiro ele ganhava o coração do discípulo, e depois então ele falava e colocava as verdades do reino de Deus. Assim nós temos que ganhar nossos filhos. Amém, queridos? Com muito amor, com muito carinho, eu deixo essa palavra para você, porque é para mim também. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos orar. Eu gostaria que você pensasse agora, vamos ficar em pé. E eu gostaria que você pensasse como é que está a situação dos seus filhos, principalmente a vida espiritual deles. Como é que está? Você tem tido tempo com eles para compartilhar a palavra? E quando eu digo compartilhar a palavra aqui, não é só uma vez no mês, uma vez cada semana, um dia lá, não. É ter um momento junto. E se possível, todos os dias. Você não come todos os dias? Você não toma banho todos os dias? Você não sai para trabalhar todos os dias? Então nós precisamos ter esse hábito também, de todos os dias estarmos ali, nem que for um versículo. Experimente colocar na sua casa versículos bíblicos. Põe a foto da sua família. Eu duvido que esse ambiente vai criar confusão para briga, não vai. Porque cada vez que você olhar, está ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Herança bendita do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão, e assim por diante. E a foto da sua família, que você pode passar ali todas as horas e abençoar. Eu tenho foto na minha casa, da minha família, e cada um que eu olho, às vezes eu falo, ai Senhor, isso aqui não está bem. Senhor, isso aqui está precisando de mais um coração novo. Mas esse aqui, Senhor, cuida, abençoa, Pai, faz algo novo. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, pense bem, antes da igreja, pense na sua família, como ela está, porque o que você semear agora, você vai colher depois. Então guarde isso no seu coração, feche seus olhos, fale para o Senhor, o que está te preocupando? Qual é o filho que te preocupa? Qual é a filha que te preocupa? A tristeza que você tem tido, a angústia, e fala, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Se o Senhor não vier interferir, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor pode, porque todo o poder foi te dado nos céus e na terra. Ele pode todas as coisas. Amém.